Copiou, parente? Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Olá, eu sou Letícia Leite e você ouve agora o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, tinha em sua mesa 17 processos de demarcação de terras indígenas prontos para serem encaminhados à presidência da República. Falamos de povos que aguardam há décadas que o Estado cumpra o seu papel de concluir a demarcação de suas terras. Mas Moro não assinou e devolveu os processos à FUNAI. O fundamento? Um parecer do ex-presidente Michel Temer, encomendado pela bancada ruralista para paralisar as demarcações, incluindo a tese ruralista e que não está na Constituição, chamada Marco Temporal. Os 5.000 moradores da terra indígena Tupinambá de Olivença, na Bahia, estão entre os povos atingidos pela caneta de Moro. Fala Cacique Babau, um dos principais nomes do movimento indígena do país. Na verdade, essa decisão de Sérgio Moro sobre a aldeia Tupinambá e as demais terras que ele devolveu é gravíssimo, que é violação total da Constituição. Ele não foi colocado no governo para botar as comunidades da aldeia indígena em risco de vida, porque ele, como ministro da Justiça, a obrigação e o dever dele é proteger todos os povos indígenas, não deixar ser violado nossos direitos. Mas quando ele, o ministro, se torna o violador de direito, isso é muito grave. Na última quarta-feira, os caciques tupinambás reunidos na Bahia sob a liderança do cacique Babau denunciaram a medida como uma violação de todos os direitos constitucionais dos povos indígenas. Na carta, os Tupinambá lembram que 8 anos atrás, a consultoria do próprio Ministério da Justiça deu parecer a favor da assinatura da portaria declaratória pelo ministro e da conclusão do processo de demarcação. Eles também lembram que em 2014, o Ministério devolveu o processo à FUNAI, questionando pontos do relatório de identificação e delimitação da terra indígena, usando como argumento o marco temporal. Em resposta a esse questionamento, tanto a FUNAI quanto a consultoria jurídica da pasta, ainda em 2014, concluíram que o processo de demarcação era regular e deveria seguir adiante. Depois disso, o processo foi novamente devolvido à FUNAI, que respondeu em um parecer em 2018, também confirmando a regularidade do processo. Os Tupinambá têm inclusive uma decisão do Superior Tribunal de Justiça a seu favor, reconhecendo que as provas da ocupação tradicional são fortes e determinando que o Ministério da Justiça finalizasse o processo demarcatório. As alegações dos autores da ação de incidência do marco temporal, conhecida tese anti-indígena, não foram aceitas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O cacique Babau falou sobre isso no áudio que ele enviou pra gente. A questão da decisão do juiz Sérgio Moro, nós Tupinambá da Aldeia Padre, eu, cacique Babau, me pergunto até onde vai o desmando desses governos, porque a questão da terra Tupinambá não cabe o que o juiz Sérgio Moro fez, porque todas as decisões sobre o território nosso foi feito várias vezes no governo Lula, foi revisado todas as vezes no governo Dilma, Michel Temer revisou o marco temporal, revisou tudo que pôde. Nós também teve uma decisão do STJ, onde nós vencemos de 10-0, onde avaliou tudo, de marco temporal a tudo sobre o nosso território, e a decisão foi 10-0 a favor de nós, e mandou prosseguir com a demarcação. E nenhum ministro, até hoje, obedeceu a decisão do STJ. Para você ter noção, a gravidade do que isso faz é tão grande, a nossa terra já repetiu o contraditório 10 vezes. E nós vencemos todas as vezes. Obrigada, cacique Babau, pelo áudio. A devolução do processo da demarcação dos Tupinambá é absurda. Há uma decisão de uma corte superior do Estado brasileiro determinando que se proceda a essa demarcação. A que ponto chegamos? Um ex-juiz, ministro da Justiça, desrespeitando uma decisão judicial.
Os Tupinambá encerram a carta com um apelo para a sociedade internacional que fique atenta, pois o presidente da República, desde a eleição, deixou claro que não iria cumprir os direitos constitucionais dos povos indígenas, nem os direitos ambientais. Não é de hoje que governos passam por cima de pareceres feitos por técnicos qualificados, usando como base objetivos políticos. E o cenário do governo Bolsonaro, declaradamente anti-indígena, piorou muito. Nesta quarta-feira, o governo publicou uma portaria alterando uma norma interna da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Agora, o cargo de coordenador geral de índios isolados pode ser ocupado por qualquer pessoa, mesmo de fora do serviço público. Especialistas em direitos indígenas entendem a medida como um equívoco que pode permitir colocar no cargo pessoas sem compromisso e conhecimento do tema. A decisão vai contra o que a maioria dos brasileiros pensam. Uma pesquisa do Datafolha apontou que a maioria dos brasileiros é a favor da proteção de florestas onde vivem etnias de índios isolados. O mesmo acontece quando foi perguntado aos brasileiros se povos indígenas deveriam ser consultados em caso de obras de impacto em suas terras. O Instituto de Pesquisas do Datafolha fez 2.088 entrevistas para realizar essa pesquisa. E segundo essa pesquisa do Datafolha, 93% dos brasileiros são a favor de políticas públicas que reforcem a proteção dessas áreas para garantir a sobrevivência de indígenas isolados. O governo brasileiro segue na contramão dos direitos indígenas e do que pedem os brasileiros. Depois de ouvir as notícias de Brasília aqui na vida dos índios e dos povos da floresta, agora vamos atualizar vocês sobre as notícias de Hollywood na vida dos índios e dos povos da floresta. Fala, Sônia Guajajara! Oi, Letícia. Oi, parentes. Essa semana eu recebi o convite da diretora Petra Costa, do documentário longa Democracia em Vertigem, que está aí concorrendo ao Oscar. Aceitei vir com ela aos Estados Unidos para estar junto nesse almoço que reúne todos os indicados ao Oscar, diretores, atores, atrizes, esse mundo do cinema. E para mim é muito significativo estar aqui. É mais um espaço de trazer o nome dos povos indígenas, de dar visibilidade para a nossa luta, de articular com pessoas que têm um grande alcance de público, um público que a gente não alcança fácil. Está sendo uma semana bem intensa. Eu continuo aqui com a Petra, articulando encontros, reuniões, conversas. É isso aí, então, estamos juntos, vamos em frente que essa luta é nossa. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro, eu sou Letícia Leite e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou dessa semana usou informações do jornal Folha de São Paulo, Copiou conta com os trabalhos de edição de texto de Oswaldo Braga e edição de áudio de Vitor Pires. A gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou, parente.